Todos gostamos de pensar que somos bons em certas coisas, acima da média em certas áreas. A maioria de nós é, em algumas coisas. Mas a verdade é que você provavelmente está errado sobre o quão bom ou ruim é em muitas coisas. É provável que você tanto superestime quanto subestime suas habilidades reais em várias áreas da vida, e o grau em que você está errado provavelmente o surpreenderia. Em um estudo de 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger descobriram um fenômeno que seria denominado o efeito Dunning-Kruger. Depois de dar aos participantes vários testes para avaliar suas habilidades em humor, raciocínio lógico e gramática, eles foram solicitados a autoavaliar seu desempenho em relação aos seus colegas no estudo. Dunning e Kruger descobriram que as pessoas que tiveram um desempenho ruim nos testes tendiam a acreditar que se saíram muito melhor do que realmente fizeram, enquanto aqueles que se saíram bem tendiam a perceber erroneamente seu desempenho em relação à média de seus pares. Em outras palavras, o estudo descobriu um viés cognitivo onde as pessoas que são menos conhecedoras ou experientes em uma área tendem a acreditar que são muito mais competentes nessa área do que realmente são, e aqueles que são experientes e conhecedores tendem a subestimar ou duvidar de suas habilidades. Esses viés cognitivos são o efeito Dunning-Kruger. Embora o fenômeno seja debatido entre pesquisadores, à primeira vista, o efeito possa parecer paradoxal e bizarro, argumentavelmente a causa é compreensível. Se alguém sabe pouco sobre um assunto ou tem pouca experiência em uma área específica, eles não têm experiência ou conhecimento suficientes para reconhecer o grau de sua incompetência. Em outras palavras, eles não sabem o suficiente para saber o que não sabem. Se você é incompetente, não pode saber que é incompetente. As habilidades que você precisa para produzir uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa para reconhecer o que é uma resposta correta, disse Dunning. Por outro lado, as pessoas com mais conhecimento e experiência estão cientes da complexidade, vastidão e dificuldade envolvidas em estar certo ou ter sucesso, e assim elas são mais propensas a duvidar de suas habilidades. Eles também tendem a pensar que os outros são mais capazes na área do que realmente é o caso, e, portanto, também são mais propensos a se subestimarem quando classificados em relação aos outros. Exemplos do efeito Dunning-Kruger demonstrados em estudos incluem coisas como dirigir, onde estudos mostraram que 93% dos motoristas americanos acreditam que são melhores do que a média. O fenômeno também está frequentemente presente no local de trabalho, onde os funcionários tendem a superestimar seu desempenho em comparação com seus colegas de trabalho, com mais de 40% dos funcionários de uma empresa acreditando que estão entre os 5% melhores desempenhos. Claro, nem todos podem ser melhores do que a maioria, deve haver uma maioria. Ao longo dos processos de aprendizagem, estratégia, avaliação e reflexão, há outro processo em jogo referido como metacognição. Metacognição é a consciência do próprio. Mais vozes clamando por atenção, ou será que isso requer uma conversa mais profunda e discernente? A metacognição, a habilidade de refletir sobre nossos próprios processos de pensamento, desempenha um papel crucial na competência. No entanto, o efeito Dunning-Kruger revela uma realidade preocupante: a incompetência muitas vezes gera uma confiança injustificada, enquanto a competência fomenta a cautela. Em um nível individual, lidar com a extensão de nossa ignorância pode ser perturbador. Podemos nos encontrar navegando por um labirinto de descuidos, sem perceber as lacunas em nosso conhecimento. Essa realização se torna ainda mais desconcertante quando vista através de uma lente social. A incompetência frequentemente se disfarça de expertise, amplificando vozes que carecem de substância, mas exalam confiança. Indivíduos qualificados, por outro lado, frequentemente evitam a grandiosidade em favor de uma deliberação cuidadosa. Sua relutância em simplificar demais questões complexas pode torná-los menos audíveis em meio ao clamor da certeza mal informada. Mesmo especialistas altamente proficientes podem lutar para reduzir a lacuna entre seu conhecimento especializado e um público leigo, inadvertidamente perpetuando mal-entendidos. Em um mundo onde todos têm uma opinião, a cacofonia de vozes pode abafar a verdadeira visão. A proliferação de informações, aliada ao atrativo de púlpitos virtuais, exacerba esse fenômeno. Consequentemente, vozes de confiança e carisma muitas vezes eclipsam aquelas de sutileza e cuidado. No entanto, em meio a esse tumulto, o verdadeiro impacto muitas vezes reside nos espaços entre as palavras.
O silêncio, longe de ser um vazio, pode ser um catalisador para a reflexão e compreensão. Embora o desejo de ser ouvido e validado seja natural, a busca por influência não deve obscurecer a busca pela verdade. Em última análise, o mundo não anseia por mais vozes, ele anseia por discernimento, empatia e sabedoria. Ao elevar o conteúdo sobre o espetáculo e abraçar a humildade para ouvir e aprender, podemos cultivar um diálogo mais rico e significativo. Na cacofonia de opiniões, vamos buscar a harmonia, uma sinfonia de ponderação, humildade e visão genuína. A questão surge: o mundo precisa de mais vozes ou anseia por vozes mais discernentes e ponderadas? A ironia desse dilema não passa despercebida. De fato, simplesmente ficar em silêncio não é a solução. O crucial é ser cuidadosamente ruidoso, navegar pela cacofonia de opiniões com uma abordagem medida. Embora seja impossível nos livrarmos completamente de opiniões, podemos nos esforçar para mantê-las com maior cuidado e humildade. A consciência do efeito Dunning-Kruger pode nos levar a acreditar que somos imunes à sua influência. No entanto, essa presunção em si pode ser uma manifestação do viés que buscamos evitar. Como Dunning apontou, a primeira regra do Clube Dunning-Kruger é não saber que você é um membro. Pensar que somos impermeáveis ao efeito pode, na verdade, ser um exemplo de cair vítima dele. No entanto, armados com consciência e humildade, podemos nos esforçar para mitigar seu impacto. Ao abraçar momentos de silêncio, ao reconhecer nossos pontos cegos e ao abordar nossas opiniões com cautela, podemos navegar com mais habilidade pelas complexidades de nossos próprios preconceitos cognitivos. A pessoa média é bem versada apenas em uma faixa estreita de tópicos. Não há necessidade de fingir o contrário. A quantidade de opiniões que alguém possui muitas vezes é inversamente proporcional à sua qualidade e precisão. É inevitável que às vezes falhemos em discernir com precisão em quais áreas pertencemos e quais de nossas opiniões merecem ser compartilhadas. No entanto, o objetivo é simplesmente fazer o nosso melhor. A jornada pela vida é um processo contínuo de crescimento e autorrealização. À medida que embarcamos em novas empreitadas e enfrentamos novos desafios, inevitavelmente encontramos momentos de incompetência. Mas é através da aprendizagem e do crescimento que realinhamos nossa autopercepção com nossas habilidades reais. A vida se desenrola como um ciclo contínuo de revelação, onde confrontamos os limites de nosso conhecimento, reconhecemos nossos erros e lidamos com as complexidades da existência. Nessa dança perpétua de entendimento, a humildade se torna nosso guia, nos conduzindo a insights mais profundos e uma sabedoria maior. Viva em um mundo onde a realidade se curva aos caprichos da percepção, onde as decisões são pintadas em tons que só podemos discernir parcialmente. Mergulhe nas profundezas da cognição humana com livros como O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar de Daniel Kahneman, ou Você Está Prestes a Cometer um Terrível Erro de Olivier Sibony e O Conhece-te a Ti Mesmo de Stephen Fleming. Esses tesouros literários oferecem insights profundos no labirinto de nossas mentes, revelando como facilmente mal entendemos nossos pensamentos, sentimentos e a própria natureza da verdade. Com cada pedacinho de conhecimento absorvido, nosso radar mental se torna mais afiado, ajustado para detectar as nuances sutis que moldam nossas percepções de nós mesmos e do mundo ao nosso redor.